Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conosco em mais um do seu, do meu, do nosso Papo Franco de Milhões. E falou em milhões, gente, hoje o nosso tema é super valioso. Hoje nós vamos falar, gente, sobre a saúde dos seus olhos. Sim, sem os seus olhos, gente, não dá para você ver o quanto a vida é bela, né? Além de outras coisas, sem filosofar, gente. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Gênis. Seja bem-vindo, Dr. Gênis. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E olha, eu acredito não, é o primeiro médico oftalmologista, né, que está conosco aqui. Na verdade, eu acredito só vem um médico da área de cirurgia plástica, né, que esteve aqui conosco. E é muito importante, gente. Nós temos ciência, né, a partir de fontes concretas, fontes que trazem experiência, que têm sabedoria, que têm assim, um trabalho de campo há muitos anos, assim como o Dr. Gênis, que tragam informações para nós. Hoje a informação é muito fácil, mas qual que é a validade dessa informação? E o Papo Franco de Milhões está aqui para isso, né, para compartilhar e multiplicar com vocês informações de valor. Não é isso, Dr. Gênis? É isso mesmo. Então, vamos às considerações. Eu já o conheço, né? Sei da sua expertise, mas eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa quem é o Dr. Gênis, quais as suas origens, de onde que vem, qual cidade, é o berlandense mesmo? Boa noite, eu sou paulista. Eu nasci em Araraquara e morei lá em Araraquara até 19 anos de idade. Depois dessa idade, eu vim para Uberlândia, em 76, onde eu entrei aqui em medicina, na chamada MSU, Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. Depois de 2 anos, ela foi federalizada e se transformou na Universidade Federal de Uberlândia. Me formei em 81, fui convocado pela Aeronáutica e fui para Brasília, onde eu fiquei lá como tenente da Aeronáutica, no Hospital das Forças Armadas até 1987. Uau! Fiz lá a minha residência nessa época que eu estive lá e trabalhei muito no Hospital de Base de Brasília, e na Base Aérea de Brasília, no Hospital das Forças Armadas, durante todo esse tempo lá. Em 87 eu vim para Uberlândia e já praticamente na mesma época que eu vim para cá, em fevereiro, eu já entrei na universidade, aqui prestando serviço na universidade, e também na prefeitura, trabalhando como oftalmologista da rede. Uhum. E, atualmente, depois de 40 e poucos anos aí de formado, eu trabalho na oftalmoclínica, que é uma clínica aqui do Martins. Uhum. Eu faço o check-up executivo no SEIBIN. E agora estou montando minha sala no hospital do MSU aqui. Não, MSU não, desculpe, OMC. O MC. Uhum. No OMC. E também tenho um consultório em Monte Alegre, onde eu atendo junto com um colega nosso lá. Na verdade, o consultório é dele, mas eu atendo com ele lá, em Monte Alegre, nos finais de semana. Uau! Viu? Muito bom. Então, já se vão aí 50 e poucos anos de medicina e 44 de formado. Parabéns, uau! É um belo chão, né? Muita gente, muitos olhos salvos, muitos olhos curados, muitos desenganados também, né? Porque quer queira, quer não, não são só coisas boas que a gente vê durante essa trajetória. Exatamente. E a sua família também é toda de São Paulo? Sim, minha família é de São Paulo. Aí, todas elas são de Ibitinga, o interior de São Paulo, que é a terra do bordado, mas eu nasci em Araraquara. E morei lá até 19 anos, quando eu vim para Uberlândia. Mas a família toda é do interior de São Paulo, Ibitinga. Quantos irmãos? São os 3. 3 irmãos. Uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Sou do meio. E tem alguém da família que seguiu a área médica? Meu irmão é cirurgião bucomaxilofacial. Uau! Formou em Piracicaba e foi para Sinop, no Mato Grosso, onde exerceu até pouco tempo agora. A minha irmã é assistente social, não fez a área médica, não. Meu pai era dentista também, né? Então, era tudo mais ou menos de saúde, né? E
As minhas filhas não quiseram seguir a medicina, mas cada um no seu ramo. A Ana Paula é formada em estética, a Ana Carolina em hotelaria. E cada um agora está seguindo sua vida, montando suas empresas próprias aí, né? É isso aí. Mas não na área médica. É isso aí. Então, no caso, a sua inspiração maior para seguir na área da saúde foi a questão do seu pai, no Sim. caso. Eu sempre gostei muito de medicina, sempre gostei muito de poder ajudar os outros. E como eu sempre tive um problema visual, ou seja, eu tenho o chamado ambliopia, quando um olho é chamado preguiçoso. O pessoal chama de olho preguiçoso. Quando um olha mais rápido que o outro, é isso? Tinha uma diferença muito grande de grau entre um olho e outro. E como, apesar de meu pai ter levado para fazer os exames, tudo, eu não colaborei muito com o tratamento. Naquela época, tinha que fazer tampão no olho para você estimular o olho, que não era o melhor. Eu acabei não fazendo isso. E como a visão se desenvolve para valer até 7 anos de idade, eu deixei passar da época de fazer esse tratamento. Então, eu tenho um probleminha de não enxergar bem do olho esquerdo. Ah, entendi. Isso tudo me dificultou bastante coisa na vida. E foi um dos motivos que me fez fazer oftalmologia, para tentar evitar que isso acontecesse com outras pessoas, né? Geralmente, a gente tem sucesso no nosso trabalho quando a gente consegue curar a nossa dor, porque acaba sendo a dor de outras pessoas também. Exatamente. E a gente faz com tamanha maestria, né, para se curar, e acaba sendo um trabalho de excelência para as pessoas. É exatamente isso. E outra coisa que eu queria ver com você é da sua trajetória, além do seu pai, teve algum outro, ou médico, ou professor, ou cientista da área médica e oftálmica que te inspirou, no caso? Sim. Logo que eu vim para... Lá em Brasília mesmo, quando eu fiz a residência, tive professores muito bons lá. Mas aqui em Uberlândia, doutor Edair, doutor Amilson, doutor Érico, que foram as pessoas que me receberam aqui, logo que eu cheguei em Uberlândia, em 87, foram pessoas que me inspiraram muito. Porque Uberlândia, quando eu vim para cá, éramos apenas 18 oftalmologistas, por uma área muito grande, toda a região de Uberlândia, Tupaciguara, todo mundo. E dentro da universidade. Então, era muito trabalho, muito empenho. E eu tive muito apoio deles, principalmente do doutor Amilson, do doutor Edair. E você ainda tem contato com eles, ou já... Não, eles todos falecidos já. O doutor Amilson faleceu, o doutor Edair também, e o doutor Érico foi o primeiro a falecer. Dessa turma antiga, que a gente, oftalmologistas mais antigos aí, da UFO, praticamente agora é só uma nova geração. Dos antigos não tem mais ninguém. Mas, assim, foram pessoas que eu convivi muito tempo, até pouco tempo, né? Então, uns 4, 5 anos atrás, o doutor Edair faleceu, o doutor Amilson faz um pouco mais de tempo. Mas foram professores, assim, que me mostraram como exercer a medicina mesmo. Foi uma coisa diferente. Você está numa escola, você está vendo a parte teórica da coisa, e quando você pega a parte prática mesmo, de pegar acidentados aí com o rosto todo cortado e salvar um olho, eram coisas que eu fui aprender mesmo aqui dentro da Universidade Federal, né? Então, isso me fez admirá-los muito. Tenho muito respeito por todos eles. Uau! É tão gostoso, né, quando a gente encontra pessoas que fazem aquilo por amor mesmo. Tudo bem, não é só por amor, Sim. mas se for levar em consideração o que mais valoriza é o amor à profissão, o amor ao resultado do trabalho, Claro. né, o objetivo do trabalho. Isso é muito importante. Eu acho que seria muito filosófico dizer que você faz isso absolutamente sem interesse nenhum. Você precisa do dinheiro para comprar aparelhagem boa, você precisa do dinheiro para se especializar, você precisa ter dinheiro para ter dignidade no que você faz. Então, agora, colocar o dinheiro na frente da tua profissão e não pensar no paciente, pensar só no dinheiro que ele pode te fornecer, não foi o que eu aprendi. Uau! E eu ia perguntar exatamente isso agora, né? Que nós sabemos que nós somos uma coxa de retalhos, né? A gente tem a nossa personalidade, a gente tem as nossas crenças e valores lá dos princípios, mas a gente vai mudando algumas coisas, vai ressignificando. E hoje, doutor Genes, o que o senhor valoriza se levar em consideração um campo em comum entre o trabalho, a vida
E as lições que você aprendeu? Qual que seria o ponto em comum, a interseção? A paz de espírito. Paz de espírito. A paz do que o dever cumprido, com honestidade, com coerência, me traz. Hoje eu olho para a minha história, minha trajetória. É lógico que eu tive diagnósticos errados, é lógico que eu tive falhas, como todo ser humano, mas eu posso me orgulhar do que eu fiz até hoje, sabe? Isso é muito Não me importante. lembro de ter indicado uma cirurgia sem necessidade ou de ter colocado a parte financeira na frente do bem comum. E, graças a Deus, isso eu ensinei bem para meus filhos. Hoje eu olho com orgulho para eles também, da honestidade que eles têm, do caráter que isso tem. Isso, para mim, é paz de espírito, deitar à noite e você fala assim, cara, eu fiz o que eu pude pelo aquele paciente e não quis saber se ele era rico, se era pobre ou não. Isso me orgulho. A paz de espírito, acho que une tudo isso daí. E já dá para saber mais ou menos o que é que você valoriza para ter essa paz de espírito. É muito importante. É o respeito. Acho que tudo na vida chama-se respeito. Respeito pela dor do paciente, respeito pelo mau humor que algumas vezes ele tem, porque não é fácil ser doente ou ficar doente. Todo mundo que procura um médico não vai ali para passear. Então, ele traz um problema para você e você ter a possibilidade, a paciência de escutá-lo, de se interessar pelo problema dele, isso te traz a paz de espírito. Você fechar o consultório e falar assim, hoje eu fiz muito bem a minha função. Mesmo que não tenha sido com grande capacidade técnica, grande conhecimento, mas o simples fato de você olhar no olho do paciente com interesse, com caridade e com respeito, é tudo de bom. Que bom. Voltando um pouco na parte da formação, Sim. E eu gosto de abordar isso porque, quer queira, quer não, o nosso conteúdo aqui também se torna inspiração para outros médicos, né? Ou que estão em formação, ou que estão em aprimoramento da profissão. E eu gostaria que você trouxesse agora os desafios que você teve no momento que você estava se formando, que você acredita que agora o pessoal não tem as facilidades. Ou seja, o que tem agora que você não tinha? Né? Gente, já estamos fazendo 45 anos, praticamente, de encontro de turma de formados. 45 anos de encontro de turma. Nós fizemos agora 40 e agora estamos indo para o 45. Muitas vezes, durante o final da festa, etc., a gente faz alguns discursos, faz algumas ponderações todas. E a gente chegou à conclusão que nós éramos muito felizes porque não tinha internet, não tinha Google, não tinha telefone celular, não tinha computador, praticamente, quando a gente formou. Aqueles computadores muito antigos. Então, a gente tinha que ter conhecimento, você tinha que estudar muito, você tinha que olhar fundo no olho do paciente, você tinha que sentir o cheiro dele. Ou seja, você tinha que ter conhecimento. Isso unia muito os colegas de turma e unia muito também o médico ao paciente. Era a relação bonita de médico e paciente, de respeito. A internet, a tecnologia nova, trouxe avanços para a medicina absurdos, que hoje a gente não consegue nem imaginar o tanto que inteligência artificial e tudo mais faz para a medicina. Mas o mano a mano, o olho no olho, isso foi muito bom na minha formação. Viu? Então, quando você fala em fazer telemedicina, eu respeito demais isso, em algumas áreas, mas, como o professor meu falava, o Dr. Campos, que acho que, não sei se ainda é vivo ou não, mas ele falava muito, você tem que ouvir o paciente, ouvir o paciente, olhar o paciente e sentir o cheiro dele. Algumas doenças têm cheiros característicos. Sério? Diabetes tem cheiro característico, algumas hanseníase têm cheiro característico. Então, não é muito possível você fazer uma medicina mais clínica, por exemplo, sem sentir o paciente, tocar nele, sentir o cheiro dele, olhar no olho, ver a textura da pele e tudo. Então, isso é uma coisa que me trouxe muita gratidão de ter tido esse tipo de formação.
Hoje, por exemplo, eu mexo com tecnologia fantástica. Agora montei um consultório agora que, poxa, é impressionante a tecnologia que tem. Mas eu nunca dispenso essa conversa com o paciente, esse olho no olho, sabe? Então, esse olhar clínico fez muita diferença na minha vida. E, assim, no meu ponto de vista, né, eu valorizo muito uma consulta presencial. Eu, como paciente, né, porque eu não tenho nenhum conhecimento na área da saúde, mas eu sinto esse examínio também com o olhar do médico. Claro. É uma atenção, é um cuidado, é um zelo. Porque quando você faz por videochamada, por exemplo, hoje tem muito psicologia por videochamada. Parece que a pessoa está falando ali com você, mas dá a entender que ela está fazendo milhões de outras coisas. Então, se ela tiver 100% daquele momento ali, não é 100% que ela está doando para você. Né? E quer queira, quer não, a gente precisa de 100%. É o olhar acolhedor, né? Sim, exatamente. É o olho no olho mesmo. Eu acredito que a telemedicina tem o seu caminho, tem o seu valor, mas, como eu te falei, em algumas áreas é necessário o contato físico, o olho no olho, essa conversa mais íntima, vamos dizer assim. Que muitas vezes o paciente, através do computador, ele não está à vontade. Dentro de uma sala de consultório médico, é como se fosse um sacerdócio mesmo. O paciente, muitas vezes, conta coisas íntimas para a gente, mesmo, independe da especialidade. Algumas vezes, na oftalmologia, até me surpreendo com alguns comentários, alguns posicionamentos dos pacientes mesmo. Você fala, poxa, mas eu sou oftalmologista. Né? Mas, assim, a gente, no fundo, a gente tem que considerar que a gente é médico. E médico não importa muito a especialidade, não. A base de tudo é ouvir, olhar e sentir o cheiro. E como que você enxerga hoje a medicina? Olha, no geral. Como eu te falei, eu acho que a medicina não tem... Assim, é impressionante o avanço tecnológico da medicina. Mas, infelizmente, nós estamos perdendo um pouquinho da humanidade da medicina. Então, o médico... Mais no sentido... humano mesmo, de se interessar bastante pelo paciente, tudo, sabe? Algumas vezes, eu sou paciente também. E algumas vezes você vai a um consultório médico, etc., você vê tanto que fica na sala de espera muito tempo, esperando, depois chega no médico, o médico de olho só no computador. É porque a tecnologia cobra isso dele. Ele tem que preencher um prontuário eletrônico, ele tem que fazer um monte de coisa. Mas eu, pessoalmente, eu tiro um tempinho, até eu tinha um fichário aí imenso, de fichas de papel mesmo, porque eu gosto de escrever primeiro conversando com o paciente, depois que ele sai eu ponho para o computador. Entendeu? Então, assim, a medicina hoje acho que perdeu um pouquinho da humanidade, não da capacidade técnica. Você vê que tem médicos aí que cirurgias robóticas, coisa fantástica. Entendi. Diagnósticos assim, mas um pouquinho da essência humana, eu acho que se perdeu um pouco. E assim, não se tratando apenas da questão da essência humana, né, mas eu acho que existem algumas questões que foram ressignificadas de modo oposto ao que nós precisaríamos nesse momento, mas eu percebi também que, assim como houve um crescente diagnóstico, aumento nos diagnósticos de pessoas com neurodivergências na área da psicologia, houve também um expressivo aumento no diagnóstico de problemas de visão, de tudo. Você acha que isso se deve à capacitação, maior possibilidade de diagnosticar ou maior quantidade de estímulos que antes não tinham? Acho que os dois. Hoje você vê o uso excessivo de tela, a própria cobrança que a tecnologia leva, pessoas trabalhando 10, 12 horas na frente do computador, isso leva a problemas que a gente não tinha, como eu te falei, alguns anos atrás, que nem computador tinha. E isso também coincidiu com o grande aprimoramento da tecnologia para diagnóstico. Então, melhorou o diagnóstico, mas também apareceram mais doenças ocasionadas por funcionais, né? Excessivo uso de computador, e assim vai. Então, as duas coisas que sim, que se casaram.
Aumentaram o número de problemas e aumentaram a capacidade de Diagnosticar. Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias e ela me falou assim, Nívia, se uma pessoa nunca enxergou bem e ela enxerga qualquer coisa, ela nunca vai saber como enxergar bem. Então, ela vai fazer o possível para se adaptar e adaptar a vida dela para viver, fazer o melhor que ela puder. Sim. Né? E isso que aconteceu com muitas pessoas, até meu pai agora. Né? Meu pai está com 64 anos de idade. E ele, eu sei que ele tem problema de vista, mas ele não quer assumir. Sabe aquela pessoa que tenta ficar com malabarismo com as coisas para dar conta de tudo? E eu percebo que o dia que ele enxergar melhor, ele vai entender. E talvez seja esse um dos motivos que hoje, atualmente, tem esse maior número de diagnósticos, porque aumentou as ferramentas, facilitou para outras pessoas também, né? Na história assim, da medicina oftalmológica, qual que você acha que foi o maior avanço? Uma descoberta maior, assim, que... Olha, é tudo muito surpreendente. Quando eu formei e comecei a fazer oftalmologia, as cirurgias eram terríveis em termos de catarata intracapsular, que a gente chamava. O paciente tinha que ficar praticamente 15 dias deitado, sem mexer a cabeça. Você mexer a cabeça? Quietinho. E tinha que usar o banheiro na cama mesmo, com fralda. Meu Deus do céu. Eram cirurgias assim e outras. As cirurgias de descolamento de retina, só em Belo Horizonte, o doutor Hilton Rocha que fazia essas coisas. O Penido Munier em Campinas. Então, era um pouco bruto o sistema de... Hoje você vê as microcirurgias oftalmológicas de correção de grau, de cirurgia técnica de catarata, cirurgias de retina, os medicamentos que se usam para tratamento de doenças retinianas, é um negócio absurdamente de evolução, sabe? Hoje, e os aparelhos que tem também. Os aparelhos hoje fazem análise de tudo que você quiser do olho. E os cirurgiões também se especializaram muito usando esses aparelhos. Então, hoje, o poder de resolução de um médico oftalmologista especialista em determinada área é fantástico. Então, a possibilidade de recuperação de visão é muito grande. Quase todas as patologias. Entendeu? Isso é muito bom, muito bom. Eu vi, assim, a gente vai falar mais na frente da questão estética, né? Que tem até mudança de cor de olho agora, mas... o que mais me deixa... assim, surpresa, né? É que a gente assiste filmes, né? A gente vê essas coisas e realmente tinha cirurgias antes que era feita com um bisturi abrindo o olho, assim, com toda... A cirurgia de catarata era uma torada antigamente que a gente falava, né? Meu Deus! Hoje a cirurgia de catarata demorava, em média, assim, 1 hora para se operar, anestesia geral, era bem complicado. Hoje uma cirurgia de catarata na mão de um bom especialista aí, com anestesia local, em torno de 20 minutos, 30 minutos no máximo. O paciente sai da cirurgia já enxergando, sem curativo, sem nada. Quer dizer, se você comparar o que era antes, você põe aí esses 40 e poucos anos aí, para hoje, não tem comparação, entendeu? Então, Hoje a recuperação é o quê? 1 semana, mais ou menos? Olha, a gente normalmente pede para o paciente não levantar peso, não abaixar a cabeça, de preferência não dirigir com a possibilidade de sofrer um trauma, alguma coisa, 3, 4 dias. Mas para a vida normal dele dentro de casa, de ver uma televisão, de fazer uma comidinha dele ali, está liberado, entendeu? Então, assim, evitar esporte, né, essas coisas todas, mas antigamente não. Antigamente você deixava o paciente deitado de 10 a 15 dias ali, para uma bolha de ar que a gente colocava dentro do olho desaparecer. Hoje o paciente sai da clínica como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Uau! Quer dizer, problemas que a gente antigamente eram definitivos para o paciente. Doença macular, por exemplo, degeneração retiniana. A gente era um diagnóstico de ter logo, não tem o que fazer. Hoje não, hoje existem drogas aí que são fantásticas. O paciente que chega desenganado para um médico de retina, por exemplo, e sai não totalmente recuperado, porque é meio complicado, mas sai muito bem, com visão bem boa.
Então, assim, a evolução foi muito boa. A evolução foi muito boa e gratificante, né? Sim. E aí, pessoal de casa, vocês estão vendo aqui, ó, todas esses formatos anatômicos aqui, ó. Nós vamos passar cada um deles aqui, fazendo algumas explicações para vocês. Gente, muito interessante ver de perto, tá? Muito legal. E uma coisa interessante, todas as vezes que vocês forem no médico, que tiver essas formas, né, até para você se distrair, aprender mais e abstrair mais valor daquele momento, né? Eu sei que às vezes a gente está com dor, mas para poder passar tranquilo e para você obter mais valor, né, do tempo que você tiver com seu médico, pergunta, olha, para que serve isso aqui? Como é que funciona? Me mostra aqui nessa peça. Eu acredito que vai ter uma fixação muito maior para você. E todas as vezes que você tiver esse problema, ou que você tiver alguém que tiver esse problema, você vai saber direcionar qual especialista, muito importante. Mas olha só, eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas de casa, que é sobre as especialidades dentro da oftalmologia. Quantas especialidades que tem dentro da oftalmologia? Subespecialidades, porque a oftalmologia já é uma especialidade, né? É só você dividir o olho em vários segmentos. Tem um segmento anterior, que é a córnea. Deixa eu só afastar para cá. Claro, Aí claro. você mostra para o pessoal de casa. Tem um segmento anterior, que seria a córnea, cristalino. Tem que é a primeira especialidade. Tem o pessoal que mexe com estrabismo, que o olho ele é puxado para um lado e para o outro por músculos. Ah, entendi. Então, quando você tem uma deficiência de um músculo que não está funcionando bem, aí o olho fica torto. Entendi. E uma grande parte dos estrabismos, que são chamados essas deficiências, são corrigidos por cirurgia. Então, tem um pessoal especializado nisso aqui. Entendi. Então, tem um pessoal que é especializado em segmento anterior, que faz transplante de córnea, cirurgia de catarata. E se você sempre tem um problema em abrir isso aqui, mas tá bom. Ai, que legal, gente. A gente tem dentro do olho... Pode pegar na mão. Não, pode deixar. A gente tem dentro do olho a retina. Aí o pessoal especialista em retina, que faz descolamento de retina, que trata essas degenerações todas. Tem o nervo óptico, que o pessoal que é afetado pelo glaucoma, e tem um especialista em glaucoma. Tem um especialista no trajeto que vai do olho até o cérebro, porque é o cérebro que enxerga, não é o olho. O olho é uma câmera fotográfica. Ele só pega as Ele luzes, pega a imagem, né? e a CPU da imagem é o cérebro. Então, tem a neurooftalmologia, que avalia tudo isso daí. Então, você tem várias especialidades. Então, incontáveis especialidades. E cada área dessa especialidade tem uma subespecialidade. Um é mais especialista em transplante de córnea, outro é mais especialista em cirurgia refrativa, outro é mais especialista em descolamento de retina, sabe? Então, sim. tem as especialidades mais assim, é de córnea, de retina, de nervo óptico. Atualmente, você atua em qual especialidade? Aqui, eu faço a clínica. Eu sou mais clínica, eu não gosto muito de cirurgia. E não é que eu não goste muito, eu admiro muito a cirurgia. Na época que eu falei que era a cirurgia mais bruta um pouquinho, não precisava muito de uma visão muito minuciosa, porque os fios eram maiores e tudo mais. Com o advento da microcirurgia, por essa deficiência minha que eu tenho no olho esquerdo, eu perdi um pouco da visão de profundidade. Então, na hora de fazer uma microcirurgia com fio 10-0 muito fininho, eu tinha um pouco de dificuldade. Então, eu me senti melhor indo para a área clínica e deixando a cirurgia para quem tem essa capacidade maior. Mas você já atuou na cirurgia? Já, operei demais na vida. Mas, como eu te falei, eram cirurgias maiores. Operei demais aquela carninha no olho, que é chamado pitirígio. Pitirígio, minha mãe teve esses dias. Coitada. Operei muito estrabismo, operei muito plástico ocular. Mas depois eu falei, quer saber, eu gosto mais de conversar, eu gosto muito de explicar para o paciente. E eu me identifiquei muito na área clínica. Então, dentro da área clínica, eu faço praticamente tudo. Eu faço oftalmologia pediátrica, tudo mais. E quando necessário uma cirurgia ou um procedimento mais especializado, eu encaminho para um colega que mexe com isso. Viu? Entendi, muito bom. Você falou de oftalmologia pediátrica. Nós vamos passar idade por idade agora para saber quais são as demandas maiores, né?
da saúde oftalmológica. Em se tratando das crianças de 1 a 10 anos, vou colocar de 1 a 10 anos, né? 1 a 11, que a minha tem 11, eu acho que vai abranger ela também. Quais são as demandas que você mais observa nas crianças, o aumento de demanda na saúde oftalmológica? Olha, antigamente a gente tinha um programa aqui na prefeitura que era um programa de saúde escolar. Geralmente, começava a se examinar as crianças nesse programa a partir de 6 anos de idade. Só que a gente sabe muito bem que, como eu te falei, a visão se desenvolve bem até 7 anos. Então, muitas vezes, quando o paciente entrava na escola e era identificado um problema, já era um pouco tarde para tratar. Hoje, com esse programa de oftalmologia, que eu fui coordenador durante 35 anos aí, fui coordenador a gente instituiu, e a prefeitura instituiu, através desse programa, avaliação na creche já. Então, você começa a fazer exame nas crianças hoje, desde o berçário. Nasceu a criança, você faz o teste do olhinho, depois você vai acompanhando nas creches, fazendo testes lá, e chegando até na idade escolar, você já tendo todo um diagnóstico do paciente. Se ele está enxergando, se não está, se tem que fazer algum tratamento ou não. A demanda maior é dor de cabeça. Se você pegar hoje, 90% das queixas do consultório, a mãe leva lá por conta de dor de cabeça. O sintoma dor de cabeça. Ou encaminhadas pela escola, que a professora notou uma deficiência, tudo. Viu? Mas, normalmente, os pais levam dizendo, olha, esse menino está com dor de cabeça. Entendi. Entendeu? E tem alguma neurodivergência que acaba mudando a forma de captação da luz para levar para o cérebro, assim? Tipo assim, alguma neurodivergência que muda a visão da pessoa, no caso? Eu nunca vi sobre o autismo, eu sei que eles têm hiperfoco, né? Não sei se muda a visão, mas a audição eles têm uma sensibilidade maior. Mas teria também essa mudança na visão? Para a visão é um pouco mais difícil ter essa divergência toda, porque a imagem é formada. Muitas vezes o paciente não sabe informar o que ele está vendo, mas você identifica. Você mostra um estímulo, ele aponta o estímulo, tudo. Muitas vezes ele não consegue falar. Existem algumas alterações neurológicas aí, dislalia, disgrafia, disfonia, o paciente vê uma coisa, fala outra. Existem essas coisas aí dentro de algumas doenças. Mas a visão, na grande maioria das vezes, o paciente enxerga. Talvez ele não saiba identificar o que ele está enxergando. Mas se você mostra um objeto que ele gosta na frente dele, ele quer pegar, você vê que ele está enxergando. Muitas vezes a formação da imagem, a informação que ele dá com relação a isso, deixa a desejar. Mas, normalmente, não tem essa alteração. Entendi. No caso, por exemplo, a dislexia. A dislexia não sei se é um transtorno, se é um transtorno de personalidade ou se é uma neurodivergência. Mas eu sei que a dislexia é a dificuldade na atenção. Sim. Já chegou algum paciente para você que foi direcionado para verificar a vista e você verificou que tinha a necessidade de passar com um neuropsicólogo? Tinha uma médica aqui que era neurologia, fazia essa parte de neurologia infantil aí. E encaminhei pacientes demais para ela, entendeu? Você perceber que o paciente tinha um desenvolvimento escolar muito pequeno, não tinha essa interação com tudo mais, e você fazia o exame oftalmológico, mapeamento de retina, o grau, tudo, e não identificava nenhum problema no olho. Clinicamente, no olho, você não identificava nada. Então, você fala, o olho é perfeito. Mas, quando chegava lá no cérebro, onde tinha que ser formada a imagem... Processar não conseguia. Então, a gente mandava muito para a neuropediatria. E qual que é o recado que você dá para as mães que detectou que a criança está com dificuldade? Você acha que ele tem que passar pelo oftalmo e pelo neuropsicólogo? Ou qual médico você acha que tem que passar primeiro para ir eliminando as... Eu acho que, inicialmente, o pediatra. Tem muitas doenças aí que simulam deficiências grandes e, muitas vezes, é falta de uma vitamina, é falta de um bom diagnóstico pediátrico. A partir do momento que o pediatra faz uma análise dele, fez todos os exames de tireoide, essas coisas todas, que muitas vezes pode acometer a criança, aí sim ele passa para outras especialidades.
Eu indicaria primeiro o pediatra, depois, no caso, o oftalmo, depois o neuro. É importante que, como a gente fala, é tudo um complexo. O olho leva a imagem para o cérebro. Então, muitas vezes, se o olho estiver ruim, o cérebro pode estar bom, ele não vai enxergar. Mesma coisa acontece, se o olho estiver bom, mas o cérebro estiver ruim, também não vai. Então, é tudo interligado. O importante aí é fazer uma boa anamnese clínica, pediatria. O pediatra vai ver se tem alguma patologia de base que pode explicar a queixa. Depois passa pelo oftalmo e isso é minha conduta. Depois eu passo para o neuro. Entendeu? Entendi. Uau. Aí passou pelo neuro, viu que não é nenhum problema físico, aí entra o psicólogo, as terapias aí. Mas, normalmente, essa é uma sequência que eu sigo. Eu peço para o pai fazer uma avaliação pediátrica, depois passa por mim e depois, se for necessário, o neuro. É muito importante, faz muito sentido isso que você está falando, porque eu gosto muito de acompanhar a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma grandiosa psiquiatra a nível Brasil aí, e ela falou uma questão num podcast que faz muito sentido. Não tem como se analisar só uma parte do corpo e desconsiderar todas as outras. Como você mesmo falou, mesmo sendo médico, oftalmologista, o paciente chega lá, ele fala sobre tudo. E às vezes faz sentido. Às vezes até uma questão emocional que está trazendo essa debilidade para ele, né? Se você começar a analisar profundamente o conceito da doença do paciente, não adianta perguntar só o que está acontecendo com você. Você tem que começar a perguntar na anamnese correta. Que remédio que você toma? Como que você se alimenta? Aí é onde entra aquilo que a gente conversou no início. O excesso de tecnologia, muitas vezes, tira essa anamnese mais bem feita, mais interessada. Você acha que o excesso de tecnologia, no caso, traz informações meio que rotulando e formatando o paciente? Ele já Se você hoje pergunta na inteligência artificial o que é determinada coisa, ela te responde. Entendeu? Mas, muitas vezes, não vê essa interação de uma coisa com a outra. É o que a gente, muitas vezes, vai te explicar, vai conversar um pouquinho mais tarde aí, sobre as causas possíveis de olho seco. Então, você vai perceber que existem várias situações que causam o problema, que se você for isolar, olhar só o olho, você não vai identificar. Exemplo, uma menopausa, uma alteração hormonal, pode causar olho seco. Então, não adianta nada eu só te passar um medicamento para olho seco se eu não for olhar a causa principal. Exatamente. Você entende? Então, assim, não estou... A grande maioria das vezes, como eu te falei, a gente usa essa tecnologia toda que tem, de análise de lágrimas, essas coisas todas, para chegar num diagnóstico mais concreto. Mas isso daí envolve tempo, envolve uma demanda de tempo. E nesse ritmo de vida que a gente leva hoje, muito, muito rápido, algumas vezes você não tem tempo de analisar isso. Então, muitas vezes você acaba rotulando determinadas doenças como sendo uma causa só. É olho seco, toma um colírio, para com o computador e pronto. Mas não é bem assim. Entendeu? Exatamente. Nós falamos da parte da infância, agora vamos falar da juventude, né? Que é a adolescência e jovens adultos. Sim. Quais são as maiores demandas que você observa? Quais são os maiores problemas oftalmológicos? Uso de tela. Uso de tela. Esse disparado. Na época que a gente era menino, os pais viravam para a gente e falavam não. É porque era não. Hoje, a grande maioria dos pais tem um pouco de receio de confrontar os filhos. Eu costumo dizer que é a chamada síndrome do imperador. Tudo que você não teve na sua infância, você quer fornecer para o teu filho. Mas sem nenhum retorno dele para você. Então, quando você fala não, ele reage de uma forma até agressiva. Então, eu vejo muitas vezes no consultório, eu falo para os garotos, olha, você está usando o computador demais, você está usando tela demais, isso pode prejudicar o teu olho agora e do futuro. E as mães falam, olha, tá vendo? Eu te avisava, e o moleque fica bravo demais, ele muitas vezes até discute com a mãe dentro do consultório.
Então, o uso de telas hoje é complicado. Não complicado a nível só de olho, de lágrima, que seja, mas complicado a nível mental. Quais que são os problemas que você mais observa advindos desse uso de telas? A queixa mais comum da garotada é olho ressecado, porque passa horas e horas e horas no computador sem piscar. Isso altera toda a camada de lágrima e faz o olho arder, coçar, etc. É em função da luz azul que o pessoal fala? Ou não tem nada a ver com A luz isso? azul tem mais um efeito para nível de melatonina, de tirar o sono, etc. Tudo. O mais importante é que eles ficam muito atentos aos jogos que eles estão fazendo. E nem pisca não direito. pisca. E se você não pisca, você tem o olho ressecado. Uma outra coisa é que a gente tem no olho um sistema de acomodação. O músculo ciliar e o cristalino fazem com que quando você olha para longe é um foco e quando olha para perto é outro. Uhum. Quando as crianças ficam muito tempo olhando só para perto, na tela, o olho se acostuma àquela posição de contração, onde aparece aumentar muito o caso de miopia. Então, muitas Meu crianças Deus, têm o sintoma de miopia e, na verdade, é causado por excesso de tela. Entendeu? Uau. Nossa, isso é muito sério. Isso é muito sério, é muito É um importante assunto isso. que, assim, você tem que ter um pouco de paciência para conversar. E eu tenho feito um apelo muito grande para os meus pacientes, professores e psicólogos, principalmente professores, para que seja falado isso na escola, para que seja alertado para os pais, que fale não para o seu filho, institua que ele não pode usar computador demais, porque isso no futuro vai E fazer mal para ele. nem celular demais, né? Nem celular demais, principalmente. Assim, a gente pega a carteira de cigarro e lá está escrito assim, não existe a quantidade recomendada de uso. Obviamente, as telas não se comparam. Mas qual seria o tempo recomendado para crianças e adolescentes? Os estudos mais assim, consistentes que a gente olha, e eu sigo muito isso, até 2 anos, nenhuma criança deveria pegar celular. Até 2 anos, nenhuma deveria pegar. Nada de celular. De 2 até 10 anos, até 2 horas. E ainda sob supervisão, para ver que conteúdo está olhando. E depois disso, é lógico, a criança começa, o adolescente começa a estudar, muitas vezes hoje tudo é Usa o telefone. o telefone, mas a gente tem que instruir o paciente como usar essa forma. De não ficar horas e horas na frente da tela, só naquilo ali, levantar, tomar uma água, Mas voltar. o tempo também seria, a partir dos 10 anos, também seria 2 horas? O ideal, na adolescência toda, 2 horas. Eu sempre bato nessa tecla, porque não é só o problema ocular que isso interfere. Se você pega a coluna sua, quando você está com a cabeça reta, a tua cabeça pesa em torno de 6 quilos para a sua coluna. Então, ela faz isso daqui, no seu disco. Quando você fica nessa posição, a coluna faz isso. Nossa. Então, ela passa a pressionar toda a medula aqui, a inervação toda. E essa inervação toda, se inflamada, dói a base do crânio e tem uma causa muito grande também na região de dor dos olhos aí. Entendeu? Então, essa sistemática que a gente mostrou aqui da coluna, de fazer isso daqui, ela pressiona toda a inervação aqui e dá muita dor nessa região onde... Dá até deitado. Até quando você está deitado, você fica assim, Exatamente. dói. Isso daí leva uma tensão muito grande. E toda essa inervação que a gente vê aqui, esses nervos amarelinhos aqui, é tudo uma inervação que você vai sentir. Então, muitas vezes o paciente chega com uma dor totalmente, não é localizada, é uma dor generalizada. É uma dor na mordida, que você pode ter essa mordida errada também. É uma dor na região dos olhos, que não tem nada a ver com o globo ocular. E muitas vezes você convencer o paciente que a dor dele não é no olho, que a dor dele é postura, é mordida, etc., não é fácil. Então, o adolescente hoje, o adulto, ele já tem uma certa memória muscular. Já foi ensinado que ele tem que sentar reto. Mas a criança, o adolescente, não tem isso. E está em formação também. Está em formação.
Então, a incidência de hérnia de disco, mais precocemente, a incidência de medicamentos usados para dor de cabeça, analgésicos, etc., é muito grande. Então, quando eu trato um paciente, quando eu converso com ele, eu tento mostrar para ele a postura. Isso é bacana, que aqui, a gente não fala muito isso aqui, mas na Academia Brasileira Portuguesa de Oftalmologia tem muito uma especialidade chamada ergo-oftalmologia. Como? Ergo-oftalmologia. Ergo-oftalmologia. Ok. Que te ensina como você sentar na frente do computador, que tipo de luz você tem que ter na sua sala, se tem reflexo na sua tela ou não. Entendeu? Então, isso é muito bacana, porque é um conjunto. Você fala, mas afeta o olho? Afeta. Excesso de tela. Ressecamento do olho, a própria incidência de luz azul, ela pode ter um efeito no futuro sobre uma patologia chamada doença macular. Então, assim, na adolescência, o mais complicado é você convencer um adolescente que faz mal por excesso. E fazer com que os pais também... Porque se é difícil falar não para uma criança, imagina para um adolescente. É que eu estava te falando. Eu estou passando por isso, doutor Gênesis. Eu te falo assim, eu achei interessante. Exatamente isso. Que eu achei um caminho de tentar ajudar. Eu pedi para os pais, para os professores, não simplesmente falar isso em aula. O celular faz mal, tudo. Eu falei, já que eles gostam tanto de mexer com a internet, dê isso como valendo nota. Ele junte a família dele e traga um trabalho para você. Luz azul e melatonina, os males que a luz azul faz no sono. Luz azul e visão, o tanto que o excesso de luz de celular provoca alterações na lágrima, provoca alterações na própria dor de cabeça, tudo. Então, as professoras, a grande maioria, têm adotado isso, os meus pacientes, de chegar na escola e falar, olha, vamos fazer aqui um trabalho, valendo nota, mas sobre os males que o uso excessivo de tela, o uso abusivo de telas pode causar. Porque eles vão ter que estudar, eles vão ter que ter acesso ao conhecimento. E não é o médico que está falando, não é nem a mãe que está falando. É a própria internet que eles tanto valorizam. Que ele gosta tanto. Uau, muito interessante. Uma ótima sugestão para você que é professor, para você que é pai, mãe, ó, fica a dica, hein? E, como você diz, não serve só para vocês, não, serve para mim também. Coloca a moçada para pesquisar. Lógico, já que é compartilhar para multiplicar, devo eu, então, multiplicar os comportamentos para a saúde da minha filha, né? Exatamente. Agora a gente está falando sobre os adultos. Sim. Quais as maiores demandas mais recorrentes dos adultos com relação à saúde oftalmológica? Depende muito da idade. Cada idade tem uma queixa diferente. Geralmente, até 40 anos, por exemplo, é a chamada astenopia. A astenopia é o cansaço visual, a fadiga ocular, do uso excessivo de tela, de estudar demais, aquela correria toda. Quando chega aos 40, existe uma certa paralisia, entre aspas, de uma musculatura que a gente tem dentro do olho. Esse sistema aqui, que é o cristalino, que é onde dá a catarata aos mais velhos. Pode pegar para você aí. Porque daí você mostrando do seu lado, aqui, o pessoal de casa vai melhor. Na pessoa acima de 40 anos, você tem uma paralisia, vamos dizer assim, desse músculo, que é o músculo ciliar, e uma certa... Não vou exemplificar, só uma certa endurecimento do cristalino. Esse endurecimento do cristalino e essa certa perda de função do músculo, ele faz com que o foco da imagem fique fixa para longe. Mas quando você vai dar o foco para perto, ele não dá o foco. Aí você tem que esticar o braço para ver. Então você vê o pessoal no supermercado esticando o braço para olhar. Essa é a famosa vista cansada. Isso, na idade de 40 até 50 anos por aí, é o que manda no consultório. A pessoa não enxergar bem de perto. Acima dessa idade já diverge bastante. Baixa de visão pela catarata, aí começam os problemas de diabetes, hipertensão, essas coisas todas. Mas geralmente nessa faixa de 40 anos, aqui que manda no consultório é a vista cansada. É a vista cansada.
que o pessoal chama. Entendi. Eu acho assim que com relação às demandas maiores, ficou bem esclarecido. E eu me interessei pela questão da vista cansada, porque eu já estou me sentindo com a vista cansada. Aproveitar o momento do podcast e vou fazer uma consulta também, né, gente? O que você recomenda? Porque é impossível eu ficar sem uso de tela. Eu uso tela e quando a gente é seletista, né, trabalha pela CLT, a gente trabalha 8 horas por dia. E depois você chega em casa, você vai se divertir com televisão, celular. Mas quando a gente é autônomo, a gente trabalha 12, 14 horas, até mais, né, com luz. Olha o quanto essas luzes são fortes. Com tudo. Então, assim, eu me sinto muito cansada, com a minha vista muito cansada. Eu sinto que meus olhos estão bem... A principal coisa é você saber usar a tua visão. Você faz academia. Sim. Se você chegar lá, teu personal te mandar fazer 300 abdominais, você vai chamar ele de doido. Sim, eu não vou fazer. Não vai fazer. Mas se ele falar para você, Nívia, faz o seguinte, faz 10 ou faz 20 abdominais, descansa 20, descansa 20, você acaba fazendo. Dolorido, mas cansa. Sim. Ora, você pega o teu olho e fala para ele, você vai ter que trabalhar 15 horas sem parar. Ele não vai dar conta. Mas se você fizer intervalos, a cada hora de computador, você levanta, toma uma água e volta. Você vai piscar, que é importantíssimo para a tua qualidade de visão, e você vai relaxar a tua musculatura. Consequentemente, você vai chegar no final do dia muito menos cansado. Então, tem que trabalhar? Trabalhe. Existem hoje também os chamados filtro azul. O filtro azul que você coloca no óculos, mesmo que você não tenha muito grau. Eu tenho óculos com filtro azul. O filtro azul é importantíssimo, porque a luz azul, ela alivia um pouquinho essa agressão que a luz de LED faz para o teu olho. E saber aquele momentinho que você tem que dar uma pausa. Entendeu? Ar-condicionado em excesso resseca o teu olho. Se você sente o olho ardido, a primeira providência é você franzir a testa, você fechar o olho. No final do dia, você está tudo tenso. Então, você precisa começar a identificar quais são os gatilhos que você tem para as suas queixas. Se é o olho muito ardido, tira o ar, muda a tua mesa, não deixa o ar-condicionado direto no seu rosto. Vê a postura, a posição da tela que você trabalha. Sim. Para você não ter esse problema da coluna. E se vai mexer, e para quem trabalha bastante com o celular editando, assim, então você recomenda a pessoa ficar... Mesma situação. Mesma situação. Mesma situação. Existem, esse detalhe aqui é complicado, porque você acaba fazendo isso aqui, né? Você pode até se jogar para trás, mas... Você tem que manter, no computador, o ideal é você ter uma cadeira que você trabalhe com o teu braço a 90 graus da mesa, que você possa digitar com a coluna mais reta, uma cadeira boa. Para evitar você fazer assim. A altura da tela deve ser na altura dos teus olhos, nem acima nem abaixo. Então, são pequenos detalhes que você começar a prestar atenção, fazem toda a diferença. E a soma deles também, né? A soma deles também. A soma dos minutos, das horas, dos dias. É verdade, faz muito sentido. Outra questão que você falou que eu achei muito interessante é sobre o ressecamento dos olhos. Sim. Olhos secos é tipo um nome de uma doença, no caso? Chamado... Explica pra gente como é que funciona. Porque você já explicou, mas como estava entremeado... O olho seco, ou síndrome do olho seco, é causado quando você não tem a produção de lágrimas, nós podemos falar disso depois, ou quando ela se evapora rápido demais. Entendeu? A lágrima, ela não tem só a função de molhar o olho ali. Ela é composta de 3 camadas. E ela tem várias funções. Lubrificação, ela lubrifica o olho. Nutrição, ela leva oxigênio e leva nutrientes para a córnea. Que legal. Limpeza, cai um cisco no seu olho, quem limpa aquele cisco é a lágrima. E a lágrima, ela tem enzimas e praticamente antibióticos, anticorpos que combatem a infecção. Então, ela tem a função de nutrição, lubrificação, limpeza e visão clara. O que é visão clara? Você já percebeu que tem determinados momentos que você tem o olho, a visão ruim. Você não tem grau nenhum e, de repente, a visão está embaçada, ruim. É porque, muitas vezes, a lágrima não está lubrificando a superfície do teu olho. Então, ela não dá visão. Nossa, eu não sabia disso. Eu já senti isso, eu pensei, gente, será que eu fiz refrativa, né? A refrativa ainda, podemos falar nisso daqui a pouquinho,
A refrativa, durante um certo período, por ela lesar os nervos da córnea, tudo, ela pode dar a sensação de olho seco muito mais intensa do que uma pessoa que não fez. Exato. Eu acordo no meio da noite com o olho grudado. Se eu desgrudar, assim, é como se estivesse cortando o olho. Exatamente. Aí é lógico que nós vamos ter que analisar outras coisas, né? Alteração hormonal pode levar a olho seco, excesso de tela, uso de lente de contato. Aí tem várias causas aí, remédios, medicamentos, que podem alterar tudo. Mas o principal é mudança de hábito. É tudo um conjunto. Você melhorando a tua postura, você melhora a tua atenção, você melhora, sabe? Uma coisa vai chamando a outra. Entendi. Antes da gente entrar mais na questão do olho seco, você falou sobre a lágrima. O que é que compõe o globo ocular? É o líquido? É o que tem lágrima, aqui? você fala? É lágrima que tem dentro do olho ocular? Do globo? Não, é um tipo de uma gelatina, vamos dizer É uma assim. gelatina? Chamado... Eu vou até te contar uma história bem interessante. Quando a gente é criança, os pais, a gente fala assim, não corre com o espeto na mão, você vai furar o olho, vai sair o líquido do olho, você vai ficar sem enxergar. O pessoal de casa já deve ter visto isso. Então, a dúvida que eu sempre tive, o que tem dentro do olho? Existe um líquido chamado humor aquoso que preenche essa parte aqui, que é chamado câmara posterior e anterior. Já dentro da cavidade do olho existe uma gelatina chamada vítreo. Ah, vítreo. Essa gelatina, ela dá essa consistência e também o firmeza, poder, né? Firmeza para ele movimentar, senão ele ia ser muito senão mole. o olho murcha, como o pessoal fala. Isso aqui é muito comum, você ter... geralmente, essa gelatina é fixa dentro do olho. Não você mexe o olho para um lado e para o outro, essa gelatina não se mexe. Ela é fixa. Com o passar do tempo, ela desidrata e ela fica solta lá dentro. Quando você tem pequenas opacificações, que as células vão morrendo com o tempo, quando você mexe o olho e essa gelatina se mexe também, pequenos pontos de opacidade flutuam na frente do seu olho, onde você tem aquela sensação de mosquitinho passando para um lado para o outro. Isso é chamado mosca volante, é muito comum. Mosca volante. Mosca volante. Então, essa manchinha, por exemplo, aqui, que você está vendo, que seria uma célula morta, eu desenhei aqui só para a gente ver, ou pode ser essas opacidades. Quando você está com o olho fixo, não tem problema, porque não tá no eixo de visão. Quando você mexe o olho, ela se movimenta. Aí você tem aquela sensação de estar passando um mosquitinho. Um mosquito. Nossa. Isso é uma causa muito comum de frequência de pacientes no consultório. Doutor, estou vendo um mosquitinho, eu fico espantando, não tem nada a ver, etc. E essa questão do olho seco, ela também pode atrapalhar na fixação O olho seco é derivado, é a lágrima mesmo. É mais na parte externa do olho. Ou é excesso de evaporação, que a gente... vários motivos, ou é a falta de produção da lágrima. São as duas causas principais. Ou evaporação excessiva, ou a falta de produção. O que provoca a evaporação excessiva? A tela, o que mais? A tela, uso de contato excessiva. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Cirurgia refrativa, né? Não permanentemente, mas pode causar. Uso de medicamentos. Entendeu? Quais medicamentos, assim? Para coração, os beta-bloqueadores, ansiolíticos. Ansiolítico. Diazepam, clonazepam, antihistamínicos, loratadina, essas coisas todas, pode causar alteração no filme lacrimal. Então, são vários medicamentos aí que pode causar. E para resolver esse problema, o que é recomendado? O que geralmente é recomendado? Aí cabe estudar a causa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, eu acho muito complicado quando o paciente chega no consultório e fala, me passaram esse colírio aqui. Mas todos eles são bons. Acho que, graças a Deus, hoje a indústria farmacêutica conseguiu nivelar por cima a qualidade de todos os medicamentos, principalmente colírios lubrificantes. Mas para cada um tem uma causa, para cada um tem um efeito. Exemplo, se você tem um olho ardido, incomodando você, mas aquele olho esporádico, tipo assim, você está no computador, só aquele momento que ardeu um pouquinho, não tem necessidade de você usar um colírio caro demais. Um colírio à base de água, por exemplo, tipo Lacrima Plus, essas coisas, tudo resolve o teu problema.
Se você tem que trabalhar muito no computador mesmo, ficar horas no computador, ou não, ficar muito tempo no avião, por exemplo, é interessante você usar um outro colírio que é um pouco mais viscoso, que é a carnelose. Agora, se você tem um olho seco mesmo, de doença, aí existe o ácido hialurônico, que é bem mais eficiente. Então, nem todo colírio para olho seco serve para todos os casos. Entendi. No fritar dos ovos, todos são bons. Mas o melhor é você usar um colírio específico para cada doença. Entendeu? Para cada tipo de olho seco. Nossa, essa questão de colírio é muito séria, né? Porque todo mundo que você reclama de qualquer coisa no olho, eu usei esse colírio aqui que eu usei e deu certo. Eu usei aquele... Não, esses dias, inclusive, uma amiga minha, porque eu uso extensão de cílios, né? Sim. Que é uma coisa também que você deve... É outra causa. E aí, ela falou, porque você usa extensão de cílios, olha que eu tô com o cílio grande, eu tô usando bimatopróstata, eu acho que é isso, para crescer o cílio, que é um medicamento para glaucoma. Sim. Você pode falar para o pessoal os riscos de usar colírio indicado por outros? Eu acho que a gente já sabe, né, que é perigoso, mas principalmente esse. Eu falei para ela, você está doida? Eu não sei qual o problema que vai dar no teu olho aí, mas isso aí não é para isso. Como eu estou te falando, o medicamento é feito para cada caso. Esses colírios, medicamentos que são usados para outra finalidade, algumas vezes causam efeitos colaterais muito piores. Então, o ideal é você combinar com o seu médico, conversar com o seu médico para cada caso. Esses efeitos colaterais, algumas vezes, são bem-vindos. Tipo, alguns medicamentos aí que você usa para diabetes emagrece, quer dizer... Mas ele tem os efeitos colaterais sérios. Quando ele dá pepino, dá pepino. Entendeu? Alguns causam pancreatite até fatal. Então, para que usar um medicamento que você não tem conhecimento? Que não foi receitado para você? Então, tem que se cuidar. E que você não tem amparo, né? Porque exatamente. Uma coisa é você usar algo e o médico fala, vai dar isso, e você está esperando aquilo. E outra coisa é você não saber nem o que vai acontecer com você. Exatamente. E o olho não aceita desaforo, né? Quando tem lesão, tem lesão. E se você pensar que 85% do seu relacionamento com o meio externo é através da sua visão, para que arriscar? 85% da sua capacidade de relacionamento com o meio ambiente é através da visão. Você pode perder... isso é muito sério. Você pode perder a tua audição, você pode perder o teu olfato, você pode perder o teu paladar. Você se vira muito bem. Agora, fecha o olho e tenta chegar na porta da tua casa. Ou fazer qualquer atividade básica, e tomar uma água, ir no banheiro. Você vê a dificuldade que é você perder a visão. Gente, isso é muito sério. Agora a gente para refletir, porque a gente aprende na escola o seguinte, nós temos 5 sentidos, né? Sim. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso. Mas, assim, a gente não tem você acha que se você perder a visão, você vai se virar muito bem com a audição e com o resto. E fecha o olho e tenta chegar lá na sua porta de entrada. Entendeu? Então, assim, eu falo muito para os pacientes, olha, hoje tem tanta tecnologia, tem tanto estudo em cima de todos os medicamentos, entendeu? Não é tão difícil hoje você frequentar um oftalmologista. Hoje tem muitos convênios, consultórios, etc., e você faz um exame oftalmológico, em média, uma vez por ano. Se dê de presente um bom exame, um bom óculos, um bom colírio. Não use qualquer coisa, porque deu problema no olho, não tem célula-tronco que resolva, não tem nada. Deu problema. E você não enxergar é muito ruim. Eu enxergo muito bem de um olho e não enxergo do outro. Isso me impediu muitas coisas na vida, de tirar carteira profissional, de seguir a carreira militar que eu gostava. Uau. Entendeu? Isso impediu. Isso simplesmente porque lá atrás, na minha infância, eu não fiz o tratamento que o médico mandou, que era tampar o olho bom para deixar o ruim funcionando. Perdi a chance disso. Agora, você vê esse pessoal mudando a cor do olho. Isso que eu ia falar agora, meu Deus. Pelo amor de Deus, isso aí é um suicídio ocular. Entendeu? Suicídio ocular. Eu fico muito triste de ver quem faz, o médico que faz, sabendo dos riscos todos que pode estar ocorrendo com o paciente, sem crítica nenhuma a quem faz. Eu estou falando por mim. Eu nunca na vida faria um negócio desse. E quem vai lá fazer? Entendeu? Quem vai se submeter a isso? Eu acho que é de uma irresponsabilidade imensa. Posso estar arranjando uma confusão muito grande com quem faz, não, de forma mas é uma nenhuma. opinião pessoal minha. É uma opinião pessoal sua e faz muito sentido. Tanto é que no Brasil não é permitido. Hein?
Mas Eu o não pessoal... conheço uma clínica no Brasil que faz a mudança de cor. Quem faz sempre vai para fora, porque lá porque fora tem pode, aqui não tantas coisas pode. que você pode mudar a cor do teu olho, usar uma lente de contato colorida, sabe? E deu um problema, você tira a lente e joga fora. Agora, fazer pigmentação, tatuagem, íris, tudo, pelo amor de Deus, é complicadíssimo. Então, o que eu falo, eu vejo com muita tristeza quando eu vejo um paciente meu dizendo, fala assim, doutor, estava andando na rua aí e entrei numa ótica dessa daí, o pessoal estava fazendo consulta de graça lá dentro. Aí você pergunta para o cara, você conhece quem era o médico? Ah, não é médico, não. Aí você fala, bom, peraí. Não é médico? Não. Ele deu o diagnóstico do que para você? Eu estou comprando uma briga hoje aqui com os optometristas. Entendeu? Mas é uma coisa que eu tenho que falar. Então, quem dá diagnóstico médico, quem sabe fazer isso é o oftalmologista. Uhum. O optometrista não pode pingar colírio no olho. Uhum. Não pode pingar medicamento nenhum. Como é que ele consegue fazer, então, bem um fundo de olho? Ele consegue identificar bem um problema de retina. O que eu acho é que o paciente tem que ser mais esclarecido com isso. Sim. Sabe? Então, saúde ocular é uma coisa muito séria. Não estou falando que os oftalmologistas são perfeitos, que são capazes de cometer um erro, mas eles estudaram para isso. Uhum. Eles se esforçaram mesmo para isso, tem uma tecnologia, tem toda a aparelhagem para isso. Então, usar colírio sem receita, porque uma amiga usou e foi bom, Uhum. é muito risco. Muito risco. Agora vamos falar sobre as extensões de cílios e coisas para beleza. Eu acredito, né, que, por exemplo, quem usa muito extensão de cílio, maquiagem, essas coisas todas, tem que ter uma atenção maior com os cílios. Maior com essa região. E, inclusive, tem bactérias, tem um monte de coisa. E tem algumas que causam até, tipo, uma reação dérmica, né? Uhum. Explica pra gente como é que funciona pro pessoal de casa que faz maquiagem e não tira maquiagem, que faz cílios e não higieniza, né? Não é nem recomendado fazer extensão, viu, gente? Mas quem fizer, né, doutor? O fato de você fazer extensão de cílio não é tão problemático assim, desde que você faça com uma boa profissional, que saiba que produto que você está usando, tudo. Uhum. O que eu acho muito interessante é o pessoal fazer uma extensão de cílio, ficar com o olho muito vermelho e insistir nisso. Se o corpo está te mostrando que está dando uma reação, para que insistir? Entendeu? Então, algumas colas que se usa aí, alguns procedimentos, pode irritar muito fortemente a base palpebral, a base dos cílios, mesmo, seus. Uhum. E tem umas glândulas em cima e embaixo, chamado glândulas meibômios, que elas secretam a secreçãozinha mucosa, oleosa, que dá estabilidade da lágrima. Muitas vezes, essa irritação causada por esses cílios colocados, elas podem fazer uma disfunção dessas glândulas, que produzem mais ou menos esse óleo e causar aquela sensação de olho ardido, incomodando sempre. Entendi. Que juntando os outros fatores que a gente já conversou, que é o excesso de tela, falta de sono, etc., tudo, ar-condicionado, você tem uma potencialização do problema. Então, de forma nenhuma, eu estou falando, não faça cílio. Extensão. Mas colocou, incomodou, escuta o teu corpo. Saiba onde você vai colocar, que tipo de produto que está sendo usado. Entendeu? E se sentir, primeira reação que der, para. Porque depois a consequência é complicada. Em termos o corpo dá sinal, né? Dá sinal, incrível pra que tudo, para tudo. Tudo dá sinal e a gente ainda insiste. Meu Deus do céu. E sobre essas bactérias, que inclusive tem até um negócio chamado blefarite. Como eu te falei, a gente tem 30 a 40 glândulas de meibômios em cima. Essas glândulas, elas secretam um óleozinho que é para dar estabilidade na lágrima. É a camada lipídica do olho. É para segurar a lágrima dentro do olho, no caso? Nós temos 3 camadas. A lágrima é composta de 3 camadas. Uhum. A camada lipídica, que é a gordura, a camada de água e a camada de muco. Uhum. A camada lipídica é a mais por fora do olho, ela fica mais por fora da lágrima. Ela é responsável por manter a estabilidade da lágrima. Existe uma coisa que a gente chama de break-up time. Break-up time é quando você pisca e abre o olho, existe a formação de uma camada de lágrima
que ela tem que permanecer estável por 13 segundos até você piscar de novo. Uau! Esse que é o problema do você não piscar no computador. Se você não piscar dentro de 13 segundos, essa lágrima evapora, porque ela perde essa estabilidade da gordura, e o teu olho começa a arder. Por isso que a gente fala sempre, um dos grandes remédios para olho ardido é piscar. Pisque. Lubrifica mais. Então, essas glândulas em cima, por diversos fatores, elas podem ser ou uma hiperprodução, produzir demais, ou não produzir. Então, essa lágrima, essa gordura, ela fica instável. E ela pode fazer com que a lágrima evapore mais rápido. Entendeu? É o olho seco evaporativo, que a gente chama. Quando você tem um excesso de oleosidade na pele, a pele muito oleosa, e você pode ter essa formação dessas caspinhas que se formam, que aí é chamada blefarite. A disfunção das glândulas meibômios, a inflamação delas é meibomite, que pode evoluir para blefarite, que é essa formação dessas caspinhas. Existe um ácaro que mora nos folículos pilosos, que é o demodex. Então, as pessoas que têm muita crosta nos cílios, que tem aquela pálpebra sempre avermelhada, aquele olho muito ardido... O ácaro é tipo aquela minhoca. Exatamente. Ele é muito feinho. Mas, assim, normalmente ele mora no folículo piloso de todos os mamíferos. Só que quando você faz alguma coisa que tira o equilíbrio dele ali, ele passa a ser patológico, dando essa irritação toda, que pode ser o blefarite, inclusive. Blefarite. Uau. E na questão do olho seco, existe algum sintoma? Não, mas assim, alguma questão que pode ser reversível, algum problema irreversível que pode dar no olho? Ou seja, nunca mais produzir lágrima, ou travar o músculo de vez, alguma coisa que pode ser... Como eu disse, tem várias causas de olho seco. Sim. Uma muito complicada são as doenças autoimunes. Artrite reumática, artrite reumatoide, o lúpus, a esclerodermia, a sarcoidose, são doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas atacam as glândulas sadias da lágrima, da glândula lacrimal. Aí o paciente não produz lágrima. Nunca mais? Não. Não tem como resolver isso? Você tem paliativos, né? Porque quando ela vai lá e destrói a glândula lacrimal, é muito difícil você rever isso. Então, você tem colírios aí que você deixa o paciente ter uma convivência maior com o problema, mas resolver mesmo é mais complicado. Eu ouvi algum tempo atrás, mudando um pouco o rumo do assunto, que existem alguns tecidos no nosso corpo que eles uma vez que eles são traumatizados, eles têm uma lesão plástica, não refaz. E que a córnea, né? É um desses tecidos. Não, a córnea é... Retina. Também não. Também não? Você tem uma recuperação. A córnea tem uma recuperação fantástica. Tanto é que você... Vou imaginar, a gente que tem animal, tem gato, vamos supor que o animal deu um arranhão no seu olho. Se você for frequentar no médico direitinho, em 48 horas, 24, 48 horas, está cicatrizado. Entendi. Entendeu? Agora, como a córnea tem várias camadas também, existem algumas camadas mais internas que, quando lesadas, elas podem deixar cicatriz, sim. Mas não tem recuperação. Ela cicatriza tudo, mas deixa uma cicatrizinha. Descolamento de retina, tudo. Se você fizer uma cirurgia de descolamento de retina e algum outro médico examinar, ele vai saber que você fez a cirurgia, porque ele tem a marca lá, a cicatriz. Mas praticamente todos eles regeneram. Então, no olho, praticamente tudo regenera, então. Sim. Lógico que, como eu estou falando, depende da extensão do problema e da cicatriz que deixa, vamos dizer assim, né? Mas não que não haja recuperação. Existe várias doenças que a gente confunde, né, dos olhos. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, conjuntivite. Até fiz uma relação delas aqui. Alguns erros refrativos, uveíte. Eu acredito que seria interessante a gente falar até cada podcast a respeito de cada uma dessas. É bem extenso. Porque é muita coisa, né? Coisa. Mas eu queria que você explicasse aqui, que eu vejo as pessoas que não têm problemas perguntando para quem tem problema. E esses dias até minha filhinha chegou e falou: mamãe, diz a minha coleguinha que enxerga
como se eu botasse o óculos dela desse jeito aqui. Eu falei, não, filha, jamais, não é desse jeito. E ela é sim, minha mãe, é tudo embaçado. Então, tem muitas pessoas adultas que não sabem a diferenciação, né? Assim como a criança, do que seria uma miopia, do que seria uma hipermetropia, um astigmatismo. Esses dias eu vi até uma pessoa falando que tinha tanto astigmatismo que deu ceratocone. Uhum. Existe isso mesmo? Sim, podemos Uau. conversar. Eu não vou me aprofundar muito, mas Sim, assim, sim. Imagina que esse é um olho normal, certo? A luz, ela entra na córnea, passa pelo cristalino, pelo vítreo e vai se formar aqui na mácula, que é o ponto principal de visão. Esse é um olho normal. A luz entra, passa por todos esses meios ópticos aqui e se forma lá na retina, na mácula. A hipermetropia é o olho menor do que o normal. Então, a imagem, ao invés de se formar na retina, se a retina está aqui, vamos supor, ela se forma atrás do olho, atrás da retina, atrás do vítreo aqui. Melhor, vamos pôr aqui, tirar esse vítreo daqui. A imagem entra aqui e se forma na mácula, que é o ponto principal de visão. Certo. Quando o olho é menor do que o normal, a imagem se forma, vamos dizer, atrás do olho. Então, esse músculo aqui tem que fazer muita força para trazer essa imagem para cá. Então, a hipermetropia, o paciente enxerga bem de longe e mal de perto. Então, muitas vezes, na escola, isso é importante, muitas vezes na escola tem aquele moleque que não gosta de estudar. Aquele menino levado que não gosta de estudar, só quer brincar, só quer fazer arte, etc. Uma grande parte das vezes, tirando esses diagnósticos de TDAH, essas coisas todas, a grande parte das vezes, você faz o exame dele e você descobre que ele é hipermétrope. Ele não enxerga de perto. Ele não enxerga de perto. Então, quando ele vai estudar, ele tem dor de cabeça, ele tem enjoo, ele tem sono. Então, ele vai fazer o que ele acha melhor. Vai correr e fazer arte. Passar o tempo que ele tem que Passar ficar o na tempo. escola. O míope é o contrário, é o olho maior do que o normal. Então, a imagem se forma antes da retina. Consequentemente, quanto mais perto tiver o objeto do olho, mais perto da retina. É aquele menino inteligente, aquele Joãozinho que senta ali e estuda o dia inteiro. Porque se ele for correr atrás de bola, ele não enxerga. Ele enxerga bem para estudar. Entendeu? Então, é o crânio da classe, geralmente. Se fizer um exame nele, não estou falando que é todo mundo, lógico, só estou dando um exemplo. Mas uma grande parte das vezes o menino é míope. Ele gosta de ler e de estudar porque correr atrás de bola não enxerga. E o astigmatismo é uma alteração na córnea, na parte da frente do olho. E não tem muito a ver com hipermetropia ou astigmatismo. Você pode ter miopia e astigmatismo, hipermetropia e astigmatismo. Então, a curvatura errada da córnea, ela pode fazer uma imagem na retina distorcida. Entendi. Então, você pode ter miopia e astigmatismo, hipermetropia e astigmatismo. Não pode ter no mesmo olho hipermetropia e miopia. Não existe. Ou você tem olho pequeno ou grande, modo que fala. Entendeu? O ceratocone acontece muito hoje, o diagnóstico tem sido mais eficiente ainda, porque as pessoas estão coçando muito o olho. Então já entra um fator genético para ter o ceratocone, mais os fatores ambientais, que é coçar demais o olho, forçar demais o celular, tudo. E a tua córnea fica pontuda. Ela começa, ao invés de ficar redondinha assim, de ficar nessa situação, que ela é dessa forma, ela Curvada, começa a formar um bico, entendi. onde aumenta muito o astigmatismo. Entendeu? Porque Entendi. o astigmatismo é a alteração na curvatura da córnea. E fica mais embaçado, ou para perto ou para longe, não importa. Não importa, porque como é na córnea aqui, mesmo que você tenha um olho perfeito, não tenha miopia nem hipermetropia, que seja um óculos que a gente chama de plano, mas se ele tem um astigmatismo aqui, a imagem fica distorcida também, do mesmo jeito. Entendi. A gente percebeu que a uveíte também tem aumentado. Mas tem muita gente que ainda não sabe o que é uveíte. Gostaria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a uveíte. Esse sistema aqui dentro do olho que a gente falou, da íris, etc., tudo, é chamado úvea. A inflamação disso é a uveíte. Entendeu? Você tem a uveíte posterior, que é lá no fundo do olho, na retina, e a uveíte anterior aqui.
As doenças imunológicas, reumáticas, etc., tudo pode dar muita característica ao veite anterior. Já outras doenças, como toxoplasmose, etc., dá ao veite posterior. Entendeu? Não é uma coisa assim tão comum que a gente pega toda hora, não, no consultório. Entendi. Mas existe. É a inflamação da conjuntiva, no caso, a conjuntivite. Tem muita gente que confunde como algo pegajoso. Todas as vezes é algo que é transmissível ou Não. nem sempre? É que você tem vários tipos de conjuntivite. Todo mundo presta atenção aí, papel Vocês e caneta na mão. Vocês têm vários tipos de conjuntivite. Vamos explicar aqui. Você tem aqui. a conjuntivite, aquela conjuntivite que você vai na piscina. Você ficou no cloro o dia todo lá, está com o olho vermelho. É uma irritação da conjuntiva que não deixa de ser uma conjuntivite irritativa. Ou caiu uma cebola no olho, alguma coisa, um sabonete, tudo. Essa não é contagiosa. Existe a conjuntivite alérgica, especialmente em criança, nessa época do ano agora. O consultório lota de nariz entupido e coceira no olho inchado, tudo. Essa fica feio o olho. Fica aquele olho vermelho, inchado, mas também... Brilhante, né? Mas não é também transmissível. Já a conjuntivite bacteriana, não falando mal de Caldas Novas, mas quase todo mundo volta de lá com isso, de ficar mergulhando naquelas águas ali, você já volta com remela no olho, com secreção. Então, essa é contagiosa. Então, o que diferencia visualmente a conjuntivite contagiosa das que não são contagiosas é essa purulência, essa... Não, aí a conjuntivite virótica, ela também dificilmente tem remela, tem secreção. Mas você vê de longe aquele olho muito inchado. Geralmente o paciente, coincidentemente, está gripado também. Afeta mais um olho. Geralmente a bactéria afeta mais os dois olhos juntos. A virótica não, ela geralmente começa muito no olho, dura uma semana mais ou menos e passa para o outro. A virótica é muito mais contagiosa do que a bactéria. A bactéria quase sempre depende de contato muito próximo. Por isso que, geralmente, as professoras na escola ficam doidas com isso, porque criança gosta de abraçar uma outra, etc. Tudo. E se tiver conjuntivite, passa mesmo. Já a virose não necessita de tanto contato assim. Muitas vezes você está muito próximo do paciente, até mesmo em alguns casos, a saliva pode causar essa... de você conversar, espirrar, né? As viroses, geralmente, são responsáveis por surtos. Geralmente você vê, como teve em Caraguatatuba há pouco tempo, uma conjuntivite por adenovírus, que a gente chama, que pegou todo mundo lá, espalhou para o Brasil inteiro. Desse caso mesmo, dessa epidemia, né? E tem algum caso, durante esses quase 50 anos, né? De trabalho, aí, de carreira, que chocou você, que é algo que você nunca viu e que é algo que é... tipo assim, surreal. Logo que eu cheguei em Uberlândia, a gente chega ainda, né, meio cru na história. E incrível que depois, agora pouco tempo atrás, eu encontrei esse paciente, voltou comigo. Mas foi o seguinte, eu cheguei no pronto-socorro, tinha um garoto de uns 10, 12 anos, com uma toalha no rosto, dizendo que tinha machucado o olho. Ora, o que você imagina... levou uma pedrada no olho, foi um arranhão, etc. Na hora que eu tirei a toalha do rosto dele, o olho dele estava dependurado para fora, dependurado pelo nervo óptico. Ele estava correndo, brincando com os amigos dele ali, e, como ele era pequeno, ele bateu o rosto numa maçaneta dessa de porta. E essa maçaneta entrou por trás do olho dele e tirou o olho fora. Mas não desprendeu do nervo, né? Porque esse nervo liga o nervo ao cérebro. Ele ficou pendurado aqui. Aquilo quase desmaiei aquele dia também, porque eu nunca tinha visto um negócio desse. Lógico que ele perdeu o olho, mas colocou uma prótese depois. E depois de quase 40 anos, ele foi consultar comigo. Ele chama Gilberto. Foi consultar comigo esses dias. E eu falei, cara, você foi o que mais marcou na minha vida em oftalmologia até hoje. Que é isso, hein, Gilberto? Foi uma coisa incrível, assim, de você falar assim, poxa, fala um caso, esse de cara. Que foi um dos primeiros e que foi muito... Muito impactante. Ele já presenciou casos horríveis, mas, assim, desse garoto, é que o susto que eu levei, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. Então, foi muito, muito impactante. Uau, eu também... Nossa, meu Deus do céu. Cada situação, né? Gente, e
O senhor tem... O senhor não, você. Porque doutor é senhor, né? Você tem projetos sociais, assim, na saúde oftalmológica, que o pessoal pode participar, pode ajudar de alguma forma? Eu fiz a Girlene, minha esposa, ela é espírita, e ela, nos centros espíritas, ela sempre abre essa brecha de fazer uma consulta comigo, gratuita. Então, quem precisa muito mesmo, ela encaminha lá para o consultório, e a gente tem atendido bastante. Não é parceria, eu fiz assim, abri essa brecha também pro Jack da Casa Santa Gema. Algumas vezes ele manda alguns moradores de rua para ver. E a gente, não agora com tanta frequência, mas eu ia muito nessas de Fraternidade Sem Fronteiras. Inclusive, minha filha é a Frozen, que foi lá com a gente também no projeto Invasante, que foi muito bacana. O grande amigo meu me convida sempre para ir para a África, mas eu acho que eu não estou preparado ainda não. Sabe? Eu acho que eu prefiro por aqui. Mas assim, eu tenho feito esse atendimento, sim, para esse pessoal mais carente, sim. Isso é muito interessante. E projetos profissionais? Então... Você disse que tem clínica em quais cidades mesmo? Repete para gente. Monte Alegre. Monte Alegre. Monte Alegre, assim, desde... Quando eu cheguei em Uberlândia, em 87, o doutor Amilson Tanuso, já falecido, falou, Gênesis, olha, eu tô mais cansado, eu não queria fazer esse atendimento em Monte Alegre, não. Eu fui para lá, no lugar dele. E foi de 87 até hoje, a gente tem, entre idas e vindas, né, para um período, atende o outro, mas eu tenho esse carinho lá por Monte Alegre. E agora eu estou montando aqui no MC uma outra sala para mim. Durante minha vida inteira eu fiquei ali no Martins. Agora eu estou montando uma sala aqui no MC. E comprei uma aparelhagem bem bacana, que me permite fazer muitos diagnósticos, principalmente de olho seco, que estou me especializando nisso. E é um projeto que eu tenho de fazer a oftalmologia integrativa, né? Uau, isso é muito interessante. Fazer a oftalmologia integrativa, a ergo-oftalmologia. Então, a gente tem tido grandes planos aí. Graças a Deus, a sala está linda, está bonita, e nós vamos, daqui uns dias, inaugurar lá. Eu quero estar presente. Opa, na hora. E outra coisa muito interessante é que tudo que você falou aí é algo que trata de forma repressiva, né? Que se a pessoa já tiver com problema, ela pode fazer alguns comportamentos, uns treinamentos para melhorar e conter esse problema. E também de forma preventiva, né? Porque se você trabalha a sua postura, trabalha de forma antecipada para não ter o problema, claro, é muito mais acho eficiente. Que a prevenção é tudo, né? Principalmente nós que somos mamães, né? É isso. Vamos lá, vamos ver como é que o filho, a partir de agora, minha filha com 11 anos, vai estudar todo dia, 8 horas por dia, 4 na escola e 4 em casa. Eu costumo dizer o seguinte, a gente demorava, na minha juventude, a gente demorava 10 anos para envelhecer um. Agora é o contrário. Entendeu? Você envelhece muito rápido. Muito. Se você não tomar cuidado com o teu psicológico, não tomar cuidado com o teu físico, com 30 anos você está velho. Entendeu? Isso é verdade. Está mudando todo o conceito de idade das pessoas todas. Então, você vê uma pessoa aí com 20 anos começando a trabalhar, etc., já com problema de coluna, não dormindo à noite, porque a gente poderia ter comentado isso, mas falando assim, o que mais interfere no teu sono é a falta de melatonina. E se você usa o celular, a luz do celular inibe a melatonina, e você não dorme. Consequentemente, você acorda de manhã cansado, com memória ruim, baixo aprendizado nas crianças, por isso que a gente conversou sobre o adolescente. A gente tem que conversar sobre isso. Começa a diminuir o aprendizado, começa a irritabilidade demais, não pode nem falar que briga. Entendeu? Então, isso daí tem muito a ver com falta de sono, o comportamento. E existe um problema ainda mais complicado, que eu acho, que é até uma divisória de famílias, aí, um divisor de famílias, que é chamado nomofobia. A nomofobia é o medo terrível de ficar sem internet, sem o celular. Uau, gente, isso é muito novo para mim. Então você tem um rancho, por exemplo, e teus filhos não vão mais com você porque ela não tem internet. Você não vai para a praia mais porque não pega internet. A Rafa não gosta de ir para o Pato Sabiá.
comigo. Não vai. Porque lá, ao invés de ficar na internet, ela vai ter que ver os animais, ver as não coisas. Pega. Isso daí é complicadíssimo. Então, é uma responsabilidade muito grande dos pais de evitar que isso aconteça. De não ter medo de falar não. A educação da gente tem que ser vertical. O pai manda, o filho obedece. Quando você quer fazer uma educação horizontal, ser amiguinho do teu filho, mas no fim ele vai te cobrar um preço. Por que você não me falou na época? Eu não tinha juízo. Então, está usando o celular demais? Proíba agora. Isso é amor, isso é cuidado. Você sabe que vai fazer mal porque deixa. Entendeu? Ah, mas ele fica bravo. Cara, na minha época tinha a Havaiana 45 ali que voava longe. Não é que estou falando para bater em ninguém, não, mas estou dizendo assim, conversar, explicar o porquê. Uhum. Geralmente colocando os próprios pacientes, assim, ou adolescentes, para fazer o trabalho de casa. Vai pesquisar na internet, vai trazer para mim. Uhum. Entendeu? Essa questão aí dos componentes que melhoram o sono, né, da melatonina, é muito interessante. E tem a questão também dos neurotransmissores, né? Que é a questão da dopamina, Sim. que hoje em dia a gente... Até eu estava conversando com a doutora Andréia e ela falou assim que não existe tipos de dopamina, mas existe a utilização, que é a imediata, a longo prazo e como é que fala? Ela falou três formas de utilização. Que hoje está tudo muito imediato. A pessoa quer mais e mais, e tudo para agora e para ontem. É tanto que os vídeos, a maioria dos vídeos, acabam sendo mais curtos. E você tem que falar de imediato que a pessoa quer ouvir para fazer a liberação de dopamina. Né? É que eu te falei sempre. A hora que o paciente chega com uma queixa dessa que a gente conversou, e eu falo tudo que ele tem que fazer para mudar a conduta, ir no Pilates, tomar sol 15 minutos, não usar o celular à noite. Ele fala, para com esse papo, me passa o óculos, só que eu não tenho muito tempo. Aí você fala, cara, aí a gente não vai conseguir conversar, né? Ou se você não fizer a sua parte, o colírio lubrificante não vai fazer a parte dele, o médico não vai conseguir fazer a parte dele. Então, o tratamento depende da parceria do paciente também. Entendeu? Então, eu diria que é 80%. Sim, por isso que estou falando assim, é muito difícil hoje você aconselhar alguém quando você escuta o paciente falar, não tenho tempo. Todo mundo tem que ter tempo para se cuidar. Sabe? Porque eu falo muito para todo mundo, principalmente para o paciente jovem que está nessa fissura de ganhar seu dinheiro, de fazer a vida antes de 40 anos, etc., aquela loucura toda. Eu falo, cara, se você ficar doente, você vai gastar tudo que você vai gastar tudo que você tem para cuidar da sua saúde. E outra, o teu patrão, o teu sócio de empresa, rapidamente arranja um outro substituto para você. Faça tudo que você tem que fazer, mas tenha saúde para fazer. Uau, isso é muito sério, gente. Faça tudo que você tem para fazer, mas tenha saúde para fazer. Uau. É quase que a frase já de encerramento, mas ela não vai encerrar agora, calma. Ó, você disse que implementou alguns equipamentos, né? E que, inclusive, vai ter ferramentas integrativas. Fala um pouco para a gente desses equipamentos e dessas ferramentas. Eu tenho um consultório bem completo hoje para fazer a medicina convencional, tradicional. Agora eu adquiri alguns que vão fazer justamente a análise da lágrima. Que vai ver a textura da lágrima, qual camada da lágrima que está ruim. Você descobrindo isso, você consegue fazer um tratamento. Você tem uma deficiência hormonal, se não é, se é só postural, funcional, etc. E, junto com isso, a gente está colocando outras atividades assim, outras atividades mesmo, né, que a gente pode fazer, como eu te falei da ergo-oftalmologia. Como a Gerlene é fisioterapeuta, ela vai pegar os pacientes que têm defeito postural, essas dores crônicas de coluna, tudo, e vai fazer a parte da fisioterapia oftalmológica. Então, a gente vai estar juntando a aparelhagem, a tecnologia e o conhecimento com a resolução. O YAG laser, o laser de luz pulsada para tratar o olho seco, a parte da ergo-oftalmologia, ensinando como o paciente deve usar um computador, ensinando como o paciente deve se portar. E, principalmente, trazendo o paciente para interagir com a gente, assim, não simplesmente passar uma receita e esperar que ele faça isso na casa dele. Dificilmente não faz.
Então, você tem que acompanhar o tratamento dele. Porque a grande maioria dos problemas oftalmológicos são crônicos, eles não são resolvidos de um dia para o outro. Então, o paciente chega com uma queixa de olho seco lá e acha que com um vidro só de colírio vai resolver, não vai. Ele tem que mudar a postura, a alimentação, sabe, os hábitos dele para dar resultado. Então, a gente investiu bastante em aparelhagem para dar diagnóstico, mas também está investindo muito no tratamento. Isso é muito importante. E é importante também a gente salientar, por exemplo, o meu irmão, ele é analista de sistemas. Se eu trabalho de 12 a 14, ele trabalha muito mais do que isso. Né? Porque ele trabalha em home office, ele produz, ele analisa o tempo inteiro, ele ama tudo isso. E o que eu percebi, que ele está sempre com o olho vermelho, sempre com o olho irritado. Sempre. Então, eu acho assim, que as empresas que querem ter a produtividade desses funcionários que são bons serviços, que meu irmão é disputadíssimo, entendeu? Elas também deveriam providenciar esse tipo de tratamento para os funcionários. Entrar em contato com vocês lá e falar assim, olha, tem tantos CEOs aqui, tantos líderes, vamos melhorar a produtividade deles. Eu trabalho no Sabin, e lá eu faço o check-up executivo. Então, a ideia é justamente essa aí. Eles pegam um executivo dessas empresas grandes aí e o paciente passa o dia lá no Sabin, nesse check-up executivo, passando por todas as especialidades. Então, ele sai de lá com um diagnóstico já amplo. Então, essas empresas também poderiam fazer isso. Mas existem profissionais para isso. A gente conhece alguns aqui que frequentam as empresas dando essa aula de ergonomia, etc. Mas, igual você falou, não adianta fazer a aula... Não, e não aplicar. Não aplicar, e outra coisa, você vai falar que não tem tempo. Exatamente. Só que, como eu estou falando para você, o perfil do paciente está mudando. Eu falo muito assim, se você não pega o teu filho, não orienta o teu filho a usar direitinho o celular, o computador, a ter a paciência de esperar as coisas acontecer, com 30 anos ele está velho. Com 30 anos ele está desgostoso, é aquele cara que faz 5 faculdades e nunca termina uma, sabe? Então, precisa ter essa paciência de ver as coisas acontecer. Então, você tem que trazer o paciente para ser seu parceiro no tratamento. Porque se você passa um medicamento, um óculos, que seja, e o paciente não usa, seu tratamento encerrou ali, acabou, não vai acontecer nada. Então, o médico tem que ter um pouquinho desse cuidado, de trazer o paciente para fazer parte do tratamento dele. Uau, isso é muito sério, gente. Lembrando sempre que os seus olhos são responsáveis por 85% da sua interação. Logo, toda a produção que você tiver advinda desses 85%, a gente vai estar fadada à inexistência, ao fracasso, à insatisfação. Você mexe com isso aqui, essa parte toda. Tenta fechar os teus olhos e digitar alguma coisa que você digitou. Impossível. Ali. Você pode ter teu conhecimento tecnológico tanto que for. Eu admiro muito os teclados em braille, quem utiliza, porque meu Deus, que isso, mesmo que você tenha o teclado em braille, como é que você vai ver o que está sendo na tela? Como é que você vai ver essa Se não apertou mais de uma vez. Essa parte gráfica da história que é tão bonita, né? Então eu falo assim, o olho, cuida bem dele. Viu? O olho é a janela do corpo, né? E a alma também. Da alma também, uau. E não parece, mas já tem 2 horas de podcast. E nós vamos, sim, trazê-lo outras vezes, porque é um assunto muito sério, muito importante, muito pertinente ao nosso momento atual, né? Muito linkado ao nosso momento atual. Mas já estamos chegando no momento final, né, desse episódio. E antes dos agradecimentos, eu gostaria que você, se você tivesse acesso agora ao maior outdoor do mundo, né, que possibilitasse você colocar uma frase de alerta, um conselho, né, referente à sua profissão, a tudo que você tem de experiência. E nesse outdoor também desse visibilidade para o mundo todo, todas as raças, cores, etnias, classes sociais e por aí vai. Qual seria esse conselho e qual seria essa frase? Eu vi uma frase muito bonita e eu apenas adaptei um pouquinho. Cada olhar recuperado é uma nova história que volta a brilhar. Que nós, oftalmologistas, sejamos sempre luz no caminho da visão. Uau, gente.
Sem palavras, sem palavras. Eu achei muito bacana. Isso é mais até do que ser profissional. Isso é ser humano, é colocar o seu propósito na frente, né, de todos ali. Isso é muito importante. Doutor Gênesis, muito obrigada mais uma vez. Você. Tá? Por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela paciência, né? Que muitas vezes aqui, gente, eu fiz pergunta de criança, mas é porque tem dúvida de criança mesmo. Tá? E eu amei toda essa ilustração. Eu acho que tudo fica melhor, né, quando nós temos ilustrações, quando nós temos exemplos, né, aplicados à realidade. E parabéns pela sua didática. Né? Como que o pessoal entra em contato com você? Quais os telefones, redes sociais, que o pessoal de casa pode falar com você na sua clínica? O telefone da clínica é 3234-3340. Eu estou atendendo agora na oftalmoclínica e agora, a partir de agosto, no MC. Entendeu? Redes sociais, eu vou deixar para minha filha querida tomar conta agora e logo, logo nós teremos essas ferramentas todas. Sim, eu sempre já falei para o Alfredo que eu sou um pouco troglodita em relação a redes sociais, essas coisas. Eu acho que é a primeira vez que eu faço um podcast na vida. Nossa, então nós perdemos muito. Que bom que a gente descobriu você. Então, assim, é uma coisa bem nova para mim. E daqui para frente vamos... Sim, mas aqui, então, as portas estão abertas e sempre que você tiver a oportunidade, vem trazer as novidades para nós. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez. Mas antes da gente encerrar, se inscrevam no canal, já deixem o seu joinha, tá? Lembrando que nós já estamos monetizados, tá bom? Então, já deixa aí o seu gostei demais, já assistam as propagandas que aparecem para vocês vão estar ajudando o nosso canal. E também, gente, siga a gente nas nossas redes sociais, papofranco.podcast, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, YouTube Premium Music e também no Apple Music. E niviafranco.oficial no Instagram e no TikTok. E, gente, muito obrigada, gratidão. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.